Aqui a gente tem o inversor. Aí fica uma pergunta. Caso dê uma falha no inversor, caso a ventoinha dele pare de funcionar, eu posso abrir e substituir esse componente com falha? Não. A gente precisa acionar o fabricante e a garantia. Nós não podemos dar manutenção interna no inversor. Caso contrário, a gente vai perder a garantia do produto. E caso seja necessário substituir alguma placa fotovoltaica, iremos vir até o inversor, desligar a chave DC, vamos desligar o inversor, vamos até o combiner, vamos abrir o combiner, vamos desligar a chave CC do combiner, tá? E agora, dessa maneira, nós desligamos todo um string aqui de geração fotovoltaica. Como a gente viu, o conjunto de placas é conectado em série que totaliza 1.500 volts, tá? Então, se a gente abre uma jukebox, que é o nome dessa conexão aqui, pessoal, se a gente abre erroneamente isso daqui com carga, tá? A gente vai ter aqui um arco voltaico em 1.500 volts de corrente contínua. Um arco voltaico de corrente contínua é muito pior do que um arco voltaico de corrente alternada, tá? Então aqui, além de danificar o material, a gente vai sofrer queimaduras, podendo até levar à morte aqui. Então, muito cuidado ao trocar uma placa como essa. O combiner tem que estar desligado, todos os elementos vão ter que estar desligados, tá? Para que a gente não tenha corrente circulando no circuito e dessa maneira evitar aqui algum acidente, ok? E aí, para substituir a placa, lembrando que é de dia, tem sol, mesmo estando desligado ali, ela continua gerando energia. Só que quando a gente abriu esses dispositivos, o que parou de ter agora? Parou de ter corrente elétrica através das placas. Então agora sim, se abrirmos este dispositivo, ele não vai ter corrente elétrica, não vai ter um arco voltaico. Então, a gente abre o dispositivo da placa correspondente a qual queremos trocar e agora são fixações mecânicas. A gente tem aqui as braçadeiras que estão prendendo a placa. A gente vai, através de ferramenta adequada, uma chave Allen ali, né? E a gente vai desenroscar e vai poder substituir a placa. Na sequência, conecta novamente a ligação em série e aí o procedimento contrário. Vamos fechar no combiner e depois nós vamos fechar no inversor e alimentamos todo o string novamente, que vai voltar a gerar energia para o skid e para todo o sistema da usina fotovoltaica. Temos aqui então painel fotovoltaico, fabricante TW Solar, tá? Ela gera em 555 watts, tá? 50 volts, e aí colocando 30 placas em série, a gente vai ter um total aqui de 1.500 volts. Beleza? Como a gente pode observar na termografia, essa sujeira aqui de passarinho é um ponto quente que vai estar aparecendo lá, né? E nesse ponto quente aqui, ele vai estar diminuindo a eficiência de geração nessa placa. E se a gente for ver aqui, pessoal, não sei se está aparecendo aí no vídeo, né? Mas a gente está vendo que tem uma quantidade de poeira grande, né? Essa poeira, ela acaba diminuindo a eficiência da placa. Se faz necessário, então, de 3 em 3 meses, uma limpeza dessa placa. Cuidado, não é pegar sabão em pó, água sanitária, e a gente vir aqui com um escovão aqui e tá escovando. Existem empresas especializadas e capacitadas para estar fazendo uma limpeza de maneira correta, não danificando a placa e nem as conexões elétricas. A limpeza regular dos painéis solares é crucial para manter a eficiência da geração de energia, pois o acúmulo de sujeira pode reduzir a produção em até 25%. Recomenda-se lavar os painéis pelo menos uma vez por ano, ou com mais frequência em áreas com mais sujeira. O ideal é limpar em horários de baixa irradiação solar, como à noite ou de manhã. É importante usar materiais macios, como panos e vassouras com cerdas macias, e detergente neutro. Evite produtos abrasivos, palha de aço, pisar nos painéis e lava-jatos com alta pressão. Contrate sempre empresas certificadas e homologadas para garantir a limpeza correta
e manter a garantia dos painéis. Falando agora sobre a curva IV. No sistema aqui, pessoal, temos também aqui a parte das curvas, né? Onde ele monta aqui da curva IV. O que é a curva IV, né? A curva IV, ele faz uma medição com relação à irradiação solar e quanto que se espera gerar. E onde pegamos essa informação? Essa informação vem no datasheet da placa. Então, junto nós colocamos um equipamento, uma estação meteorológica, onde ela vai medir quanto está a irradiação solar e fazemos um comparativo com o que o datasheet do equipamento, da placa diz. Com irradiação X, eu vou gerar X kWh. E aí ele monta essas curvas aqui, né? Aqui, podemos observar nesse aplicativo, onde temos aqui um histórico semanal, mensal, né? E conseguimos aqui observar como que foi a geração, né? Semanal, anual e diário aqui também, né? No caso aqui semanal, né? Só explicando, né? Essa parte aqui é a parte noturna, né, pessoal? A parte noturna, que a gente não tem sol, né? É interessante também salientar que em algumas semanas dessa, que na parte noturna tiver uma noite enluarada, com uma lua cheia bem forte, ele também acaba gerando um pouquinho de energia. Algumas pessoas acabam achando às vezes que tem bateria lá, mas não. A lua também irradia um pouco de radiação solar, né? Então, lembrando também que se a gente olhar a usina 1 do inversor 1, que está lá na frente no início da usina, ela vai ter um gráfico. No mesmo dia, se a gente olhar lá atrás, a gente vai ter um gráfico às vezes um pouco diferente, né? Como a usina é grande, muitas vezes a nuvem que passa em cima da parte 1 não passa na parte 2, ou na parte 3, na usina 3, na usina 4, né? Então nós vamos ter algumas diferenças aqui nessas curvas, tá? Aqui tem outra observação a ser feita também. A estação meteorológica, como ela está em posições diferentes da placa, tá? Ela também vai dar uma diferença um pouco pequena. Por exemplo, se a gente observar até aqui por volta das 8 horas da manhã, a irradiação solar não está tão grande ainda lá na estação meteorológica e na placa, que está lá no começo onde o sol está irradiando, nascendo, já tem sol, já está gerando energia. Então a gente pode ver que a partezinha azulzinha aqui está um pouco superior da curva amarela, né? Porque a placa está gerando mais do que a gente calculava? Não, é a estação meteorológica que está numa posição diferente, né? E aqui a gente começa a ter uma rampa, a hora que começa a aumentar a irradiação, e mais para o final do dia, meio da tarde, aqui a gente pode observar que há uma pequena diferença, tá? Mas então teríamos que ter mais estações meteorológicas numa usina tão grande? Poderia-se ter e poderia-se fazer uma média para apresentar um cálculo mais preciso, tá? Mas essa diferença aqui daqui, ela é muito pequenininha, tá? Se a gente observar, tá dando uma diferença aqui de menos de 3 kW, tá dando 2 alguma coisa kWh, né? É uma diferença praticamente irrisória, tá? Então aqui a gente pode olhar e entender um pouquinho, então, da curva IV. Um outro dado também no momento que passa uma nuvem dessa, se ficasse a radiação alta lá ainda, aí a gente ia saber que não foi uma nuvem, né? Se a irradiação continuasse alta e desse essa queda aqui na geração, se a curva azulzinha estivesse indo para baixo e a amarela continuasse lá em cima, aí sim, teríamos alguma falha. E aí, se a gente vir aqui na falha, olhar no log, poderíamos observar alguma coisa, algum mau contato, alguma falha técnica, alguma coisa do tipo, e então passar a atuar nessa falha, tá? Então, aqui nós mostramos um pouquinho para vocês da curva IV e do monitoramento lá em tempo real de quanto que a gente está gerando neste momento, né? A gente olhar aqui perto das 4 horas, quanto que a gente está gerando de energia. O sol já está começando a baixar, a geração já começa a diminuir também, né? Tá certo? Mas uma parte importante também da manutenção é a termografia. Essa deve ser feita com um equipamento chamado termovisor e, como a gente pode observar no vídeo, caminhar filmando cada placa, cada parte dos strings, ir caminhando e observando. No cursor podemos ver a temperatura e as cores, né? Quanto mais clara a gente pode ver a brita, por exemplo, que está uma temperatura bem mais alta, né? Isso a gente gravou no mês de novembro, então era um dia de temperatura bastante alta, tá? E podemos ver também na placa alguns pontos brancos ali, com uma cor mais forte chamando a atenção. Ali, por exemplo, foi sujeira de passarinho, né? A gente pode
observar como onde tem a sujeira de passarinho acaba ficando uma temperatura mais alta. Com isso, é um ponto quente no circuito, onde a gente tem uma falha, e com isso a gente vai perder algum percentual da capacidade de geração. Então, se faz necessário uma limpeza naquele ponto, né? A parte de baixo da placa também, que é bifacial, também podemos fazer uma análise com o termovisor e encontrar algum ponto, alguma conexão, algum ponto quente, que pode ter alguma falha e seja necessário algum reaperto, alguma reconexão ou até mesmo limpeza.